Fala, nação rubro-negra, nação que já tem um terreno pro próprio estádio, tá? Vou falar pra vocês como vocês podem colaborar daqui a alguns meses com esse estádio que o Flamengo vai construir, sobre o advogado que entrou contra o leilão. Além dele perder as redes sociais, que a nação rubro-negra não deixou barato, ele também perdeu o emprego. Vou falar pra vocês o porquê. Sobre a invasão dos torcedores do Palmeiras no próprio CT. A mídia, ela fica caladinha, né? Quando é o contrário, ela fala pra caramba. Mas a verdade é a seguinte, a vitória avassaladora do Flamengo em cima do Palmeiras no último jogo pela Copa do Brasil deixou os torcedores do Palmeiras enfurecidos. São Paulo ficou alagada com tanto chororô. E eu vou falar também, lógico, sobre essa arbitragem absurda, o porquê que o VAR não chamou o árbitro para poder ver aquela solada, né, que quase quebrou a perna do jogador do Flamengo. É complicada essa arbitragem, né? Flamengo amassou, mas poderia ter amassado com um placar superior. Galera, falando sobre Flamengo versus São Paulo, jogamos contra eles pelo Campeonato Brasileiro Sub-20, mandamos muito bem. O ataque do Flamengo é avassalador, sub-20, e eu vou falar algum detalhezinho ali pro Felipe Luiz deixar esse time melhor ainda, né? Time esse que tem o Lohan se preparando para o Mundial, que vai ser jogado dia 24 de agosto. Essas e outras vocês encontram agora na Fly Geral TV, mas antes disso, por favor, é importantíssimo vocês deixarem o like, compartilhar o vídeo nos grupos aí do WhatsApp, e agora vamos para as notícias, que é o que interessa. Isso aqui é Flamengo! E rapaziada, apenas uma curtinha aqui para quem quer ajudar na construção do estádio. A princípio, o Flamengo está desenvolvendo um aplicativo para que daqui a alguns meses, quando o Flamengo tiver ali para iniciar as obras, para poder ter uma segurança maior nesse terreno do gasômetro, para que a nação rubro-negra consiga colaborar também com um tijolinho virtual. Eu acho que todos os torcedores vão colaborar e esse estádio não vai ficar tão caro para os nossos cofres, porque cada torcedor que puder, ele com certeza vai querer colaborar, porque vai tá ali na história do Flamengo, vai estar marcado, vai ser fundamental na construção, vai ajudar um sonho muito antigo de todos os torcedores. Então é isso, apenas uma curtinha. Ainda não existe esse aplicativo, ainda está em desenvolvimento, mas quando esse aplicativo estiver disponível e o Flamengo liberar esse aplicativo, eu vou falar com os senhores como acessar o aplicativo, como baixar e como poder ajudar também na construção do estádio. Eu vou ajudar, e você vai ajudar também? Sua opinião é muito importante, coloca ela aqui embaixo do vídeo. Rapaziada, o chororô que está lá em São Paulo deve estar tudo alagado, porque perder para qualquer time, o Palmeiras, os palmeirenses, eles ligam, ficam chateados, mas não ficam tanto. Mas quando perde pro nosso Mengão, galera, é um chororô danado. E para quem não sabe, a Mancha Verde invadiu o CT do Palmeiras. O Mengão é o malvadão e faz um alarde também fora do Rio de Janeiro. Tá causando um terremoto lá em São Paulo. Mas é aquilo, né, galera? Não tem como vir jogar no Maracanã retrancado, fechadinho, com o Flamengo inspirado igual tava. Foi um massacre total. E os palmeirenses estão arrancando os cabelos. A mídia paulista também arrancando os cabelos. E é isso, galera. O Flamengo causou um terremoto lá em São Paulo, porque foi uma vitória avassaladora do time rubro-negro, né? Os torcedores, eles não aceitam perder para o Flamengo. O Flamengo é tão grande, tão grande, tão grande, que eles aceitam perder para qualquer um. Mas quando perdem para o Flamengo, acontece o que aconteceu, né? Torcedores do Palmeiras invadindo o CT. Daqui a pouco o Abel Ferreira acaba caindo, né? A Leila gosta de se gabar tanto que, olha, ela tem a maior organização, tem estádio, tem tudo direitinho. Primeiro que tem um estádio, mas não tem grama no estádio, né? É sintético, é de plástico lá. Então a gente nem pode falar que é um estádio completo, porque pra mim estádio completo é grama natural. E vem jogar no Maracanã acovardada, né? A equipe do Palmeiras totalmente retrancada, parecia Bangu versus Flamengo. E o Flamengo amassou, fez barba, cabelo e bigode. Já eu falo mais coisas sobre esse jogo, mas eu queria falar pra vocês, né, sobre esse desespero, esse chororô que está lá em São Paulo. Apenas uma curtinha aqui pra gente não deixar passar batido essa invasão no CT do Palmeiras. A gente não vê a mídia falando que são vândalos, né? Mas quando é a torcida do Flamengo, que nem invade o CT, vai lá fora, joga pipoca, conversa com os jogadores um pouco mais ali ativamente, né? Um pouco mais de rispidez, aí a mídia fala que só tem bandido. Mas quando são torcedores do Palmeiras, a mídia só fala que eles estão protestando porque estão muito chateados, né? Apenas um protesto normal. Brincadeira, né? Muito chororô dos torcedores do Palmeiras, mas eles têm que aceitar, porque
aceitar é melhor do que ficar dando murro em ponta de faca. E a mídia paulista nem fala mais nada, porque essa aí, ó, já desisti há muito tempo. E rapaziada, agora falando sobre a compra do terreno do gasômetro, o passo mais importante na construção do nosso estádio, ainda mais numa cidade que terreno bom assim é uma coisa muito rara. E ali o setor do gasômetro, todos os transportes levam até aquela região. É realmente o coração, mais ou menos, do Rio de Janeiro. E para mim, somente aquele terreno seria um terreno apto para receber o nosso estádio. Mas o caminho foi bem tortuoso, até porque um cara que se deu muito mal na data de ontem foi o advogado que moveu uma ação pública contra o leilão do terreno do gasômetro. E olha que o advogado, que se chama Vinícius Monte Custódio, ele se diz rubro-negro. Mas a nação rubro-negra em peso ficou boladaça com ele, conseguiu até derrubar as redes sociais. E além das redes sociais, esse advogado, ele perdeu também o emprego. E o Castro, que é governador do Rio de Janeiro, deixou esse advogado desempregado, né? Após mais ou menos 8 anos trabalhando para o governo, o Castro, que é o governador do Rio de Janeiro, falou o seguinte sobre esse advogado. Ele é um servidor comissionado, é um cargo de confiança do governo do estado do Rio de Janeiro. E ele não pode advogar contra instituições. Então, o bonitão lá que quis aparecer, apareceu, né? Teve as redes sociais derrubadas, conseguiu um ódio da torcida do Flamengo inteira, né? Além dele, o juiz também que concedeu, que é o Marcelo Barbi, da 7ª Vara de Justiça aqui do Rio de Janeiro, a nação rubro-negra também ficou boladona com o juiz. Mas o advogado que moveu essa ação. Então, após ele perder as redes sociais, agora ele também perdeu o emprego e nós conseguimos pagar à vista o terreno. É contra tudo e contra todos, como sempre o meu pai falou e como sempre eu digo também, galera. Não adianta, a gente está querendo comprar um terreno, a gente está querendo construir um estádio, gerar emprego, fazer ali daquela região que é uma região horrorosa, péssima, uma região bonita, sem assaltos, uma região totalmente revitalizada, porque quem frequenta lá sabe que aquilo ali parece um lugar fantasma, totalmente deserto. E com o estádio do Flamengo vai ajudar a Prefeitura do Rio de Janeiro, vai ajudar o governo do Rio de Janeiro, vai gerar empregos aqui no Rio de Janeiro. E graças a Deus conseguimos a compra à vista, é um sonho realizado. Eu me emocionei bastante, meu filho perguntou, pai, por que tá chorando igual uma criança? E eu falei pro meu filho que o estádio era um sonho muito antigo. E a compra do terreno era o passo mais importante na construção do estádio. Então, o rubro-negro que não se emocionou na data de quarta-feira, na hora do leilão, na hora da compra do terreno, realmente tem um coração de pedra. E você, se emocionou também? E nação, ó, apenas uma curtinha aqui para falar sobre o Alacian e sobre uma nova estratégia ali no Sub-20 rubro-negro. Para quem conhece a base, a gente sabe que o Alacian, ele não era centroavante. Ele era um cara ali do meio campo, meio atacante, jogava às vezes aberto ali pela direita, mas ele não era centroavante. E com a descida do Lohan, com o Chola também mandando muito bem, e o Alacian sendo um grande jogador, o Felipe Luiz ele fez uma alteração no Sub-20. Ele agora está colocando o Alacian como um camisa 9, como um centroavante. E deu muito certo no último jogo. Mas tem uma observação antes de falar sobre o que aconteceu ali de positivo. A gente precisa se defender melhor, tá? O Felipe Luiz está tentando dar uma melhorada na parte defensiva do Flamengo, ajustar, porque a gente ainda está dando muita brecha e muitas chances para o adversário. Mas foi um grande jogo, Flamengo versus São Paulo, foi ataque lá, ataque aqui, os dois times atacando bastante, e bem legal a gente ver esse trio no ataque do Flamengo, né? O Lohan jogando ali, fazendo aquele função ali do Arrascaeta, um meio atacante que chega bastante à frente do ataque, vendo também aberto pela esquerda o Chola, que sempre faz chover, cara. Esse moleque tem muita habilidade, eu lembro muito do Bruno Henrique vendo ele jogar, né? E ele ainda corta por dentro, sempre tenta chutar de fora da área, é um grande jogador, esse Chola ainda vai dar muitas alegrias à nação rubro-negra. E o Alacian conseguiu fazer 2 gols, galera. O primeiro gol que a gente fez em cima do São Paulo, o Zé Wellington deu uma grande bola pro Alacian, que conseguiu se virar, driblar o zagueiro e mandar pro fundo das redes. E aí a gente tomou um empate. E no segundo tempo, logo no comecinho, o Lohan fez uma grande jogada, tocou pro Alacian, que mandou pro fundo do barbante. Galera, esse time sub-20 do Flamengo é um time muito ofensivo. A gente tem muita qualidade no ataque. Geralmente, a gente faz 1, 2 gols por partida. Só que é aquilo que eu falei para vocês no começo dessa matéria. Precisamos resolver essa parte defensiva. Precisamos nos defender de uma forma geral melhor do que a gente está se defendendo. Mas com certeza o Felipe Luiz está ajustando isso, principalmente para o Mundial de Clubes. Faltam
em torno de 23 dias para acontecer e vai ser um dia histórico. E esse time do Felipe Luiz com o Lohan se fortalece muito, né? Desceu do profissional, foi para a base, tá mandando muito bem na base e vai ser de suma importância para a gente conquistar o nosso Mundial. Tô gostando de ver a molecada, tô gostando de ver também o Felipe Luiz mandando muito bem como técnico. A gente só tem a melhorar. E o principal a gente está fazendo, que é apoiar do começo até o fim esse time sub-20, porque derrotas elas virão, empates virão também. E as vitórias são consequências. Provavelmente a gente ganha a maioria dos jogos. Mas quando tiver uma derrota ou um empate, galera, vamos apoiar, porque são jogadores em formação. E a gente apoiando, com certeza, a gente chega no ápice muito mais rápido. A nação rubro-negra já se passaram 2 dias, mas eu ainda estou nas nuvens com a partidaça. Para mim, a melhor partida do Flamengo com o técnico Tite como um comandante ali do elenco rubro-negro. Porque realmente a gente botou o Abel Ferreira para chorar. Né? O Abel Ferreira que queria vir totalmente retrancado, somente por um empate, jogando acovardado. Eu achei até que fosse ser um jogo bom, que o Palmeiras fosse partir para cima, que o Flamengo, como sempre, parte para cima também. Para mim, ia ser um jogaço. Me dei muito mal, até porque o Palmeiras parecia o Bangu. Falei pro meu filho na hora do jogo, falei, filhão, parece que a gente tá jogando contra o Bangu, só dá Mengão. Foi um massacre, galera, muitos chutes a gol. O Palmeiras mal chegou perto da área do Flamengo e não chutou uma bola na direção do gol. O Matheus Cunha ficou tranquilão no gol do Flamengo, no gol rubro-negro, não precisou trabalhar em nenhum momento. Então foi um jogo assim, pra mim, o melhor de todos com o Tite à frente do rubro-negro. Primeiro gol que o Flamengo fez, cara, e o Luiz Araújo é um jogador importante, né? A gente perdeu o Cebolinha, que já estava vindo bem, a gente falou, e agora, mano? Entrou o Luiz Araújo e destruiu com o jogo, né? Primeiro gol, ele dá um passe ali de garçom realmente pro Pedro, né? Uma jogada trabalhada, Gerson, Arrascaeta, Luiz Araújo, o Pedro botando pro fundo do barbante. Acertei o placar, falei que ia ser 2-0 com mais um gol do Pedro. Cara, é batata. É só você falar que vai ser 2-0 com um gol do Pedro, que geralmente você acerta. E é isso que eu faço, né? Porque o Pedrão é o artilheiro do mundo nessa temporada de 2024. E aí, o segundo gol, por merecimento, foi do Luiz Araújo, com uma boa jogada ali do Pedro, arrancando no meio de campo, tocando pro Gerson, e o Luiz Araújo mandando pro fundo do barbante. Mas o que eu queria falar com vocês é o seguinte, a imprensa paulista parece que está num velório, parece que está ali de luto após esse futebol ridículo que o Palmeiras jogou, e o Mengão mandou muito bem. Aí a gente tem que ouvir que a imprensa, alguns jornalistas da imprensa falando o seguinte, o Palmeiras que jogou mal, o Palmeiras que não venceu, galera, o Flamengo mandou bem pra caramba, arrebentou com o Palmeiras, botou ele nas cordas, se fosse ali boxe, ia ser uma luta ali que ia terminar no primeiro round, porque o Flamengo massacrou. É esse o espírito que a gente tem que jogar, galera, mas não só em jogos grandes, e sim também em jogos que são considerados ali contra times de menor expressão, porque às vezes a gente entra desconcentrado, e a gente não pode. Então, que sirva de exemplo essa partida, contra o Palmeiras, arrebentamos, nada está ganho, tá? A gente poderia ter feito 4, 5 gols nessa partida, mas o placar de 2-0 é um bom placar, só que a gente tem que jogar com muita consciência lá em São Paulo, porque o Palmeiras vai tentar de tudo. E que vergonha esse VAR, mais uma vez, né? Quase quebraram a perna do jogador do Flamengo, e o VAR nem chamou o juiz. Imagina se fosse ao contrário. E olha que o Pulgar depois mostrou o tornozelo totalmente escancarado ali, bem zoado o tornozelo do Eric Pulgar. Um absurdo a arbitragem mais uma vez. Imaginem o que os jornalistas da velha mídia, paulistas principalmente, estariam falando da arbitragem. Mas como foi ali contra o Flamengo e a favor do Palmeiras, a imprensa ficou caladinha. Valeu, nação rubro-negra, tamo juntos, fiquem com Deus, tenham um fim de semana abençoado, até a próxima e fui!